Que Deus, Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto, esteve com ele para vencer as tentações do diabo, também esteja conosco nesse momento que a gente quer refletir na sua palavra, especialmente na leitura da epístola que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem, a gente já falou isso em outras ocasiões, que na época de Jesus, na época dos apóstolos, na verdade, um bom tempo depois disso também, a principal forma das pessoas receberem notícias, avisos, mensagens, era a comunicação oral. Era de boca a boca, né? Pouca gente era alfabetizada. Pouca gente tinha acesso a material escrito. Material escrito era, antes de ser inventada a prensa de Gutenberg, né, material escrito era tudo à mão. E era, né, é muito difícil você ter material escrito. Então, quase tudo se aprendia pelo ouvir. Por isso, o ouvir era muito importante. E a memorização, né, que a gente chama também de decorar, era uma capacidade muito importante. Então, por exemplo, as crianças desde pequeno no povo de Jesus iam ouvindo versículos e histórias do Antigo Testamento para memorizar. E aí, a gente sabendo disso, fica mais fácil entender o que Paulo diz um pouquinho mais adiante do texto que a gente ouviu. Ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, a gente pode dizer assim, que naquela época, 2000 anos atrás, e ainda hoje, a fé que salva as pessoas, a fé em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador de todo o mundo, essa fé era e é dada e é colocada no coração das pessoas, especialmente pelo ouvir. E não é qualquer ouvir, é ouvir a pregação sobre Jesus Cristo. Agora a pergunta é: quem que prega a mensagem de Cristo para as pessoas? Quem pregou a mensagem de Cristo para vocês, para os nossos antepassados? E que efeito a palavra de Cristo tem sobre as pessoas? Então é sobre isso que Paulo fala no texto de hoje. Hoje nós poderíamos pregar sobre a tentação de Jesus, que é um texto muito bonito, nos ensina muitas coisas, mas eu escolhi falar desse texto porque o que nós vamos fazer depois do culto tem muito a ver com esse tema aqui. Por que nós chamamos um pastor? Por que nós elegemos diretoria? É para ajudar neste objetivo aqui. Então, no texto de hoje, Romanos 10, Paulo fala sobre isso. E a gente então pode resumir e dizer que Paulo está convidando a gente, está desafiando a gente a isso. Ó. Levem a mensagem da fé para todos. Leve a mensagem da fé para todos. Por quê? Primeiro, Paulo diz assim, porque você já tem ela. Você já tem ela nos seus lábios e no seu coração. Paulo diz aqui no texto, ó, a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem da fé que nós anunciamos. Então, a mensagem da fé está nos nossos lábios, nos nossos corações. Que fé? Isso a gente tem que ter muito claro também. Não é uma fé genérica, né? Não é simplesmente dizer creio em Deus. Não é uma fé que, infelizmente, muita gente tem hoje, que mistura um monte de crenças, um monte de religiões, e chama isso de fé. Não. É a fé no Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, como Filho de Deus, que veio ao mundo para dar a sua vida por nós pecadores, com isso garantindo para nós a nossa salvação e a nossa vida eterna. Então, a mensagem da fé que nós conhecemos é esta. E muitos de nós, talvez a maioria de nós, conhece essa mensagem desde crianças. Muitos de nós passamos pelo que as crianças passam hoje.
Muitos de nós foram na escola bíblica desde pequenos. Muitos de nós aprendemos essa mensagem da fé com os nossos pais, com os nossos avós, na igreja. E hoje, meus irmãos, essa mensagem da fé está perto da gente, em cada culto, em cada estudo bíblico, em cada leitura e estudo que a gente faz da palavra de Deus, seja aqui ou seja na nossa casa, ou em qualquer lugar. Então, esta fé, esta mensagem está nos seus lábios, no seu coração, porque primeiro você creu nessa mensagem. E para você crer, alguém teve que levar essa mensagem para você. E esse crer no que Jesus fez por nós e nos dá de graça é a chave de tudo. Eu vou ler para vocês 2 versículos aqui do texto. Ele diz aqui: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, ele liga as coisas, né? Ele diz, o crer está ligado ao coração e ao falar isso. Não é só você ter isso internamente, né? Então, Paulo diz, leve agora essa mensagem de fé para todos, porque você já crê. Você crê na mensagem da salvação. Então, a gente não vai falar de algo novo. Nós vamos falar do que nós já ouvimos, do que nós já recebemos, do que nós aprendemos, do que nós cremos no nosso coração. Por quê? Porque alguém levou a gente até Jesus. Alguém trouxe Jesus para nós. E pela fé em Jesus a gente crê e a gente é aceito por Deus. Então, levem a mensagem da fé para todos. Também porque a salvação de Deus é realmente para todos. Ela não é só para alguns privilegiados. Não é só para nós que já somos membros aqui desta igreja, dessa paróquia, ou membros da IELB. Ela não é só para um povo. Como pensavam a maioria do povo, a maioria das pessoas no tempo de Jesus, do povo de Jesus, pensava isso. Tá? Mas aí Paulo aqui no texto ele diz, olha, aquele que invocar, quer dizer, aquele que pedir ajuda, buscar ao Senhor com confiança, será salvo. Porque esse Senhor que salva é Cristo. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, e esse Cristo veio justamente cumprir as promessas de salvar todo o povo. Hoje, meus irmãos, a gente também, né, além do ouvir, a gente recebe muita informação hoje pelo ver, pelo ler. Nós também hoje transmitimos esta mensagem da fé em Jesus de outras formas, né? Não é só falando para as pessoas ouvirem, a gente transmite de forma escrita, né? Com a Bíblia, com os livrinhos da Hora Luterana, com devocionários, com folhetos, com revistas. A gente também escreve na internet, né? Em sites, em blog, nas redes sociais. Mas uma das melhores, mais simples e mais bonitas formas de você e eu levarmos a mensagem da fé ainda é pelo falar. Para que as pessoas possam ouvir diretamente de nós, vamos dizer assim, ao vivo e a cores, né? Aquilo que nós já cremos, aquilo que nos torna salvos. Aquilo que nós cremos no coração, isso sempre tem que estar nos nossos lábios e na nossa vida. Porque Jesus diz, do coração é que vem o que a gente fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a gente confessa a Jesus com palavras, ações, vida cristã, nós estamos levando a oportunidade de salvação que Deus coloca em nossa vida para as pessoas ao nosso redor. E aqui eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, né? Então, pense na sua vida e pergunte: o que eu tenho levado com os meus lábios para a minha família? O que eu tenho falado para os meus vizinhos, para os meus clientes, colegas de escola, de trabalho? O que eu tenho levado para os meus vizinhos, amigos? O que as pessoas com quem a gente convive têm ouvido da nossa boca?
que elas ouvem? Porque, meus irmãos, especialmente sabendo que a gente é cristão, as pessoas prestam muita atenção no que a gente diz, no que a gente faz. O que as pessoas têm ouvido, entre aspas, olhando para o nosso comportamento no dia a dia? Para nós sabermos o que dizer, como nos portar como filhos de Deus, para levar a mensagem da fé e a gente ser ouvido pelas pessoas, a gente tem que estar aberto ao diálogo com elas, mas principalmente também a gente precisa continuar ouvindo com atenção a mensagem que Deus dá para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Porque como é que eu vou falar para as pessoas algo que eu não sei direito? Eu comentei uma vez com o pastor Edgar, né? Eu sou muito curioso, assim, para aprender idioma. Eu falei, vamos ver se eu consigo aprender pomerano. Tá difícil, né? Então, assim, mas se eu quiser falar pomerano com as pessoas, eu preciso saber, tem que estudar, tem que praticar, né? Então, como é que eu vou falar de Jesus, levar a mensagem se eu não sei, eu sei pouco? Como é que eu vou defender a fé única e verdadeira em Jesus se eu não estiver firme nela? Como é que eu vou anunciar a salvação se eu não conheço ela direito? A gente tem que cuidar para não fazer como a maioria do povo de Jesus lá no seu tempo, e muitos hoje ainda, né? A maioria do povo lá de Israel não é cristã, eles não são cristãos. Eles tinham a mensagem da salvação tão perto deles, estava lá, né, a Bíblia do Antigo Testamento, mas estava a palavra viva lá com eles, Jesus. E o que eles fizeram? Eles desprezaram. Eles acharam que eles já sabiam tudo. Eles achavam que eles eram os melhores diante de Deus. E por achar que eram bons, eles achavam que seriam salvos. Meus irmãos, Deus quer que eu e vocês levemos a mensagem da fé para todos. E aí entra também o que vai acontecer aqui hoje, né? Isso não é uma tarefa apenas para os pastores. Né? Talvez muitos ainda pensam, mas o pastor ganha um salário para isso. O pastor ganha um salário porque ele tem que sustentar a família. Mas, vocês sabem como a igreja cresceu? Desde a época de Jesus, como é que ela chegou aqui em Afonso Cláudio, né? Como é que ela começou lá, né? Em Lagoa, Serra Pelada, como é que a igreja cresceu? Ela cresceu desde a época dos apóstolos, porque pastores e membros da igreja, juntos, como parte do corpo de Cristo, pregavam Cristo para as pessoas que Deus colocava no caminho deles. E eles venciam os obstáculos, eles venciam o medo de falar de Jesus e venciam as tentações, como Jesus fez hoje no Evangelho, usando a palavra de Deus, a arma que vence o diabo. E essa palavra guiava eles também no meio do deserto da vida, vamos dizer assim, porque muitos dos nossos antepassados eram perseguidos por falar de Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente chama um pastor, é para nos guiar, né, e nos capacitar, nos ensinar de como a gente, no dia a dia, cada um na sua profissão, onde mora, poder levar essa mensagem. O pastor também é aquele chamado, preparado para alimentar a gente na fé com a palavra e sacramento, para nos aconselhar e assim por diante. Por isso nós chamamos um pastor que é preparado para isso. E por isso nós elegemos diretorias para serem aqueles principais auxiliares do pastor. Mas levar a mensagem de fé para todos é uma tarefa para todos, desde as crianças até os mais idosos. Então, meus irmãos, vamos levar a mensagem da fé para todos, porque nós cremos na salvação, porque ela está nos nossos lábios e no nosso coração, e principalmente porque Deus quer, através de nós, dos cristãos do mundo inteiro, levar a salvação de Cristo para todo mundo mesmo. Levem a mensagem da fé para todos. Jesus está contando comigo, com os pastores, com cada um de vocês para essa missão. E Ele promete nos acompanhar sempre. E Ele diz, eu estou nos seus lábios.
eu estou no seu coração como seu Salvador. Hoje, de novo, vocês vão sair com Jesus no coração, porque ele entrou aqui, porque vocês leram a palavra, e vocês vão sair com Jesus dentro de vocês, literalmente, porque vocês vão receber o corpo e sangue de Cristo. Então, saindo daqui, vamos continuar levando a mensagem da fé em Jesus para todos. Amém.